Olá, pais, responsáveis e alunos. Eu sou a professora Fabiana e estarei conversando com vocês sobre o conteúdo de orientação do caderno de atividades de ciências do 8º ano. Observem que as imagens sugeridas são imagens do próprio livro didático dos nossos alunos. Assim facilita esse movimento de estudo. É interessante ressaltar que já foram postados 3 vídeos relacionados ao conteúdo para que eles possam estar assistindo e aprendendo um pouco mais com as animações que são previstas nesse material. Iniciamos a nossa conversa com a unidade 8, Sol, Terra e Lua. E observe na cena uma chamada sobre o eclipse, porque o eclipse ele é um fenômeno que gerou muita lenda, questão muito mística em relação a como acontecia esse fenômeno. E hoje nós temos conhecimento que o fenômeno eclipse nada mais é que a relação do movimento da Terra com os astros, inclusive com o seu próprio satélite, que é a Lua. Observe também essa imagem, está no livro. Só para fazer um destaque, nós não podemos observar um eclipse sem uma proteção. O movimento de rotação e translação. Esse movimento de rotação e translação da Terra são os movimentos que a Terra realiza. O movimento de rotação é o movimento em que ela gira pelo seu próprio eixo. No caso, ela gira em torno de si mesma. Esse movimento tem duração de 24 horas. É o que vai dar origem ao dia e à noite. Observem essa imagem do movimento de rotação, a posição que a Terra encontra-se. A Terra encontra-se inclinada. Então, conforme ela vai recebendo a luz solar, nós temos variações em relação ao Equador, que é onde recebemos a maior quantidade de luz, a maior incidência, e na região dos polos, que a incidência é menor. Também observem que essa imagem vai trazer, além do movimento de rotação, a sugestão do que seria o movimento de translação, que é quando a Terra gira em torno do Sol. Esse é o movimento que dura em torno de 365 dias e 6 horas. Como nós estamos falando do movimento e a relação de luz que incide sobre o nosso planeta, é importantíssimo observar essa imagem. Nós temos a figura A, B e C. Na figura A, a posição da Terra é inclinada, recebendo os raios solares. Na figura B, é como que o planeta se comporta na posição que o raio chega a ele. Então, no Equador, os raios solares vêm diretamente para o nosso planeta. Então, é uma região mais aquecida, mais clara. Já na posição dos polos, os raios não vêm diretamente, eles ficam superficiais. Por isso tem luz, mas não tem a quantidade de calor similar ao Equador, que é muito mais quente. No movimento, temos o movimento de rotação, que eu comentei com vocês, que é duração de 24 horas, que dá origem ao dia e à noite. Nós temos o movimento de translação. No movimento de translação, é o movimento em que a Terra gira em torno do Sol. Esse que é o movimento mais longo e complexo. Esse é um movimento que vai durar 365 dias e 6 horas. E a cada 4 anos nós temos o chamado ano bissexto. Conforme a Terra vai fazendo a sua órbita, tem momentos que ela vai receber uma maior quantidade de luz, uma menor quantidade de luz ou quantidades iguais. Essa variação da quantidade de luz que nós vamos estar recebendo e a quantidade de calor é o que vai dar origem ao que nós chamamos de estações do ano. Como vocês podem observar nessa imagem, aqui nós temos a primavera, o inverno, o verão, o outono. Observe que quanto mais luz nós recebemos, a maior quantidade de luz,
assim nós temos o verão. Quando nós temos a menor quantidade de luz, nós temos o inverno. E quando recebemos a quantidade de luz similar entre uma estação e outra, são as estações do outono e da primavera. Então, nós temos exatamente 12 horas de luz nessas estações. Gostaria de chamar a atenção para vocês dessa imagem. Ela foi retirada aqui no Brasil, são 4 fotografias do mesmo local, para vocês observarem as pequenas diferenças, mas que podem ser vistas conforme as estações do ano. Então, na letra A nós temos o verão, na letra B o outono, na letra C o inverno, na letra D a primavera. Falando dos nossos astros, o planeta Terra tem um satélite, que nós vamos chamar de Lua. Esse satélite também tem movimentos. O movimento da Lua, nós temos dois: é o movimento de rotação e o movimento de translação. O movimento de rotação da Lua, ela gira em torno do seu próprio eixo, duração de 27 dias. Ou o movimento não é o, é e o movimento de translação. Ele vai durar também 27 dias, que é quando a Lua gira em torno do planeta Terra. Nesse movimento, eu gostaria de destacar para vocês uma coisa que é interessante. Como a Terra e a Lua, elas se relacionam, a Lua gira em torno do seu próprio eixo 27 dias. Ela dá a volta na Terra 27 dias. Então, praticamente, sempre que nós olhamos para o nosso planeta, nós vemos a mesma face da Lua. No movimento, observem aqui da página 198 do material de vocês a posição do Sol, a posição da Terra e a posição da Lua. Essa imagem é para ilustrar a questão do movimento, em que a Lua também faz uma rotação e a translação dela em torno do nosso planeta Terra. Esse movimento de translação da Lua é o que vai dar origem às fases da Lua, que é conforme ela vai recebendo a quantidade de luz do Sol. Lembrando que a Lua é um satélite, ela não é um astro luminoso, ela é um astro iluminado. Então, ela recebe a luz solar do nosso Sol. Então, conforme ela vai variando, ela recebe maior ou menor quantidade de luz. Esse movimento gera as fases da Lua. Então, nós temos a Lua nova, a Lua crescente, a Lua cheia e a Lua minguante. Na Lua nova, a Lua está entre o Sol e a Terra, então a gente não observa essa Lua. Na Lua cheia, a Terra está entre o Sol e a Lua. Então você observa aquele disco luminoso, o satélite iluminado. Então você observa essa Lua cheia. Já no quarto crescente do hemisfério sul, nós temos as observações de um lado mais claro, outro lado mais escuro. Então, essa variação que nós vamos ter a lua crescente ou a lua minguante. Já na posição do eclipse, nós abrimos o nosso vídeo comentando sobre ele, ele é um fenômeno astronômico que acontece sempre com o corpo celeste encoberto total ou parcialmente pela sombra de outro corpo celeste. O que é importante vocês pensarem é o seguinte, que a posição dos corpos ele vai gerar uma sombra. E temos que considerar a questão da distância. Então, a Lua ela é muito pequena em relação ao Sol. Então, não teria como a Lua fazer cobrir o Sol. Mas pela posição que a gente observa, nós observamos a Lua próxima. Então, temos a impressão de que ela está cobrindo o Sol em um dos tipos de eclipse que eu vou mostrar para vocês. Então, nós temos aqui um exemplo do eclipse lunar.
que é quando o Sol, a Terra e a Lua eles ficam alinhados. Nessa ordem, a Lua atravessa a região da sombra da Terra, portanto, a Lua se encontrará em uma região que não recebe a luz do Sol, pelo fato de a Terra estar posicionada entre o Sol e o satélite. Aqui nós temos o que a gente chama de eclipse lunar. Então, de repente, você está à noite, tem uma lua toda iluminada e ela começa a escurecer. É porque a Terra está entrando na frente, então faz uma sombra nesse eixo. Já no eclipse solar, no movimento de translação da Lua, ela entra na frente do Sol. Então, quem está na Terra observa como se a Lua estivesse cobrindo o Sol, fazendo uma sombra, mas é porque a Lua está mais próxima do nosso planeta. Então, nós observamos mais próxima a Lua e o Sol mais distante. Então, temos uma falsa impressão de que a Lua está tampando o Sol porque os dois têm o mesmo tamanho. E não tem. A Lua é pequena e o Sol é muito grande. Observem também que esse eclipse ele pode ser um solar total ou pode ser um solar parcial. Esse movimento da rotação da Terra, o movimento de translação, ele interfere na quantidade de raios solares que entram no nosso planeta e, consequentemente, nós vamos ter uma alteração no que nós chamamos clima e tempo. O clima é o conjunto das características atmosféricas que vai se repetir por um longo período, ou sempre acontece. Já o tempo é as condições atmosféricas daquele momento. Então, de repente você olha para o céu e fala assim, nossa, está um tempo de chuva. Então, realmente, está um tempo de chuva, porque aquela condição é a condição do momento. Então, é um tempo. O clima é a condição a médio e longo prazo. Então, eu vou observar para vocês duas imagens aqui. Uma indica o tempo, né? Tomando sol em um dia quente. Isso aqui é um tempo. Já o clima, observe aqui o exemplo da região do Polo Ártico. Então, aqui é um clima frio, é um clima gelado. Então, aqui nós temos a diferença entre o clima e o tempo. O clima é mais longo e o tempo é mais curto. Aí vamos para as nossas atividades. Gostaria de ressaltar com vocês a importância de assistir os vídeos iniciais, pegar o material didático, o seu livro, porque você vai usar ele para fazer a sua referência. Observem aqui as orientações. Então, é importante que você leia o texto da atividade 1 para você pensar como a astronomia evoluiu e quais são os objetos e também o conhecimento que foi desenvolvido a partir da experiência da astronomia. Na letra B, você vai completar o nome e as fases da Lua. Então, você observa no seu material e tem um livro, a sequência certinho, o nome de quais são as etapas da Lua, qual melhor se identifica com cada imagem que foi apontada no exercício. Na letra C, está pedindo para vocês fazerem um esquema. Então, vocês vão desenhar o eclipse solar e o eclipse lunar e explicar como esse fenômeno acontece. Também temos essa referência nos nossos vídeos e também no nosso livro. Na letra D, para explicar o movimento de rotação e translação. Ele está pedindo para você fazer um desenho numa folha à parte. Então, você pega uma folha, faça esse desenho mais longo para explicar. Observação: não esqueçam de posicionar dentro do movimento de rotação e translação o Sol, que é a estrela, e a questão da inclinação do eixo da Terra. Então, a Terra sempre vai estar numa posição inclinada. Na letra E, está pedindo para você pesquisar a diferença entre tempo e clima.
vamos destacar alguns pontos importantes. Então, até o momento, vocês têm os vídeos de leitura para vocês estarem assistindo, a leitura complementar do material didático e as orientações que foram colocadas aqui no vídeo. É muito importante a interação de vocês, então vocês precisam me contar como que vocês estão, o que vocês estão fazendo. Então vocês procurem deixar na parte dos comentários abaixo do meu material informações de como vocês estão, como estão fazendo, quais são as dificuldades. Também pode me chamar no Messenger, professor, olha, eu fiz isso, me manda, porque eu preciso acompanhar essas atividades de vocês. Então, eu conto com a interação de vocês, alunos, pais e responsáveis, para a gente poder passar por esse processo e que nós estamos tendo aula à distância. Então, desejo sucesso a todos e até o próximo.